Então, comecemos com o primeiro contrato mencionado no material base, que é o contrato de representação comercial. Toda a questão principiológica que nós já discutimos, relacionadas às cautelas contratuais, a questão de formalidade, os princípios aplicáveis, o da boa-fé, do pacta sunt servanda, as excepcionalidades, como a força maior e a teoria da imprevisão, todas essas ideias, todos esses princípios fundamentais, eles se aplicam para esses contratos mencionados nesse vídeo. Então, daí termos reservado este momento para falar deles. A composição contratual também, a questão de formação da oferta e do aceite para a formação. A representação comercial, ela é colocada de uma maneira tanto verbal quanto por escrito. É muito comum, vocês já devem trabalhar ou já devem ter trabalhado em empresas que mantêm uma gama bastante vasta de representantes comerciais, mas não possuem com esses representantes um instrumento próprio para regular a relação, que seria o contrato de representação comercial. O Código Civil de 2002, ele pretendeu mudar o nome desse tipo de contrato, trazendo esse contrato com o nome de contrato de agência, mas quando quis falar a respeito da representação comercial. O nome eu diria que não vingou, então continuamos chamando de representação comercial, porém as cláusulas do Código Civil vigem desde 2002, em combinação com a legislação específica da representação comercial, cujo conteúdo, tanto do Código Civil quanto do contrato da relação de representação comercial, da lei de representação comercial, vocês encontrarão nos links específicos no Blackboard para consulta. A representação comercial se caracteriza por uma intermediação de negócios. Não confundam essa questão de intermediação de negócios com a corretagem, porque é uma característica contratual mais específica. Nós estamos falando de uma aproximação negocial, de uma prospecção de negócios, em que a empresa representada, ela dá poderes ao representante para que lhe traga clientes, para que lhe aproxime de oportunidades de negócio. Então, o trabalho do representante comercial, que nessa medida pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, é exatamente prospectar, ampliar mercado de atuação da empresa que ele representa em relação àquele produto. Então, é muito importante que o representante que tem uma atuação autônoma. Também não confundamos esse tipo de trabalho, esse tipo de desenvolvimento de negócio com um vendedor interno, por exemplo, que é contratado sob o regime de CLT, e tampouco esses contratados via pessoa jurídica, que são contratados sob o título de representantes comerciais autônomos, quando em verdade é uma relação de emprego mascarada. O nosso tópico não é direito do trabalho, mas eu me obrigo a fazer e abrir esse parênteses exatamente porque é muito natural que num ou noutro caso se perceba essa confusão de figuras. Eu fecho aqui esse parênteses, mas se vocês tiverem algum tipo de dúvida específica dessa correlação com uma fraude do direito no direito do trabalho, sendo repetitiva, sem medo, no link Fale com o Professor, eu vou ter o maior prazer em responder os questionamentos de vocês. Muito bem. Considerando o caráter autônomo de atuação, genuinamente autônomo, esse representante
ele tem, claro, que obrigações. A autonomia não quer dizer a liberdade absoluta para trabalhar com a marca e com o produto ou serviço de uma terceira empresa, de alguém, né? Normalmente, nesses casos, uma empresa representada. Autonomia quer dizer que o representante tem a sua liberdade de atuação dentro do mercado em que ele conhece, dentro da carteira de possíveis clientes, de rede de relacionamento que ele detém, de como ele vai fazer isso, quando ele vai se reunir, como ele vai se organizar e organizar o seu tempo. E as ferramentas que ele usa para realizar esse trabalho também fazem parte do risco do negócio dele, né? São os equipamentos eletrônicos, os aparelhos de comunicação, os meios de transporte, as despesas, muitas vezes em que ele incorre. Isso, obviamente, excepcionado viagens para participação de alguma feira, algum tipo de investimento específico, em que normalmente a empresa representada arca com esse custo. Apresentada o negócio ou o cliente para a empresa representante, o trabalho dessa figura do representante comercial começa a encontrar a sua finalização. O contrato de compra e venda, imaginemos que seja um representante de produtos. O contrato de compra e venda, ele é celebrado não entre o cliente e o representante, em nome da empresa representada. O contrato de compra e venda é feito entre o cliente trazido pelo representante e a empresa contratante ou empresa representada. Na medida em que ele aproxima, em que ele procede a essa intermediação de negócios, ele propicia a relação entre essas duas partes. Ele faz exatamente essa, uma relação, eu não diria nem triangulada, né? É uma relação exatamente entre a empresa representante e o cliente trazido por esse agente, né, digamos assim. Uma vez concretizada a operação com a empresa representante, esse agente, esse representante comercial, representante de vendas, enfim, ele faz jus, ele passa a ter direito a receber uma comissão. A remuneração do representante comercial é a comissão. E essa comissão deve ser estipulada, e eu sempre sugiro que relações de representação comercial sejam devidamente formalizadas. Não quero sugerir um contrato complexo, um contrato longo, um contrato truncado, não é essa a ideia. A ideia é que haja registro do que foi combinado, para que as partes não fiquem à mercê do que diz o Código Civil e do que diz a Lei de Representação Comercial. Né? Então, coisas básicas, por exemplo, ele é exclusivo, esse representante? Ou ele não é? Naquele território em que ele vai atuar, naquela cidade, naquele estado, só ele pode fazer essa representação? Outros, muitos, fazem? Sim, então uma relação não exclusiva. Pela legislação deste tipo contratual, se não ficar devidamente estipulado que o representante não é exclusivo, a exclusividade se presume. Então, alguns de vocês eventualmente podem levantar o tema, poxa, mas isso é algo que para mim não é de todo estranho, mas ele não era exclusivo, atuava naquele determinado estado, naquela determinada região, naquele determinado nicho de mercado, conjuntamente com uma série de outros. Nunca deu problema. Sim, é verdade. Nunca deu problema até que o problema aparece. Isso para mim é bem comum, né? Tudo está bem enquanto está bem. Então a ideia, até que alguém levante para essa pessoa, mas você deveria ser exclusivo. Cadê o contrato formalizado? Não tenho. Então a sua exclusividade se presume. Então determinar a não exclusividade, a forma do pagamento de comissão, todas as questões de garantia, a questão da data de pagamento, emissões de notas fiscais, se for por uma pessoa jurídica, que hoje é o que acaba se sugerindo, por conta exatamente da formalização até para o tema de pagamento. Ou se for ainda uma pessoa física,
um documento específico para pagamento de autônomos, normalmente o RPA, e todas as consequências advindas disso, né? E por último, mas não menos importante, quais são as condições de rescisão? Porque, pela lei, se nada estiver estipulado em algum documento ou acerto, além de um aviso prévio, há de se pagar indenização pelo montante específico do que ele recebeu num determinado período. Então é feito um cálculo de todo o montante das comissões recebidas, né, e ele faz jus à indenização com base na lei. Pode ser pouco se o representante tiver 1, 2 anos e cuja performance não foi nada substancial, é verdade, mas pode ser muito custoso para a empresa se livrar de um representante sem uma formalização contratual. E representante esse que pode estar na empresa há 20 anos, há 15 anos. E eu não estou falando de risco trabalhista, porque eu já fiz a minha ressalva dizendo que nós estamos falando de uma relação autônoma genuína. Não vamos entrar na seara trabalhista ou de fraude A. Portanto, a preocupação não é a questão de que 25 anos trabalhando com a empresa pode ter algum reflexo na área do trabalho. Não é essa a questão. A questão é, em 25 anos ganhando comissão, a indenização, muito embora ela não seja calculada com base em todo o período de 25 anos, apenas no período do último ano, ainda assim, se as comissões forem altas e constantes, o valor pode ser expressivo. Então, a ideia é, existindo um contrato em que as partes determinam um aviso prévio razoável, claro, até por uma questão de boa-fé contratual, mas sem pagamento de indenização. Feito esse contrato, celebrado esse contrato, aceito, prevalece o contrato. Prevalece, novamente, o pacta sunt servanda. O contrato passa a ser a lei entre aquelas partes para aquela situação. Né? Último ponto sobre representação comercial. Esses representantes que aproximam estes clientes não têm poder ou propriedade sobre a carteira. A empresa representante, ou melhor, a empresa representada tem a mais absoluta liberdade para contatar, se organizar com os clientes. Mesmo porque, como eu comentei há pouco, o contrato de compra e venda é um contrato celebrado entre a empresa representada e o cliente que foi aproximado pelo agente ou pelo representante comercial. Ok? Muito bem, finalizamos aqui esses esclarecimentos a respeito da representação comercial e passemos para o contrato de distribuição. O contrato de distribuição, durante muitos e muitos anos no Brasil, foi considerado como um contrato atípico. É dizer, um contrato sem regulação, sem normatização expressa. Não existia, por isso, nenhuma parte de legislação que se dedicasse a falar sobre contrato de distribuição. Então, as regras específicas para o contrato de distribuição acabavam se resumindo à aplicabilidade das regras gerais contratuais, enfim, de contratos de compra e venda, de contratos de representação e do que era estipulado de parte a parte. O Código Civil de 2002 trouxe alguns pouquíssimos e ainda considerados insuficientes artigos para trabalhar sobre a matéria, mas atualmente não se pode mais dizer que é um contrato atípico, ele tem previsão específica no Código Civil, no último de 2002, ressaltando. Bem, a diferença entre o distribuidor e o representante é importante de ser colocada porque, não raro, uma figura com a outra acaba sendo confundida. Enquanto o representante faz a intermediação e, finalizando a intermediação, ele, metaforicamente falando, se afasta para que as duas partes celebrem o seu negócio e aguarda a sua comissão por conta daquele projeto, daquele business que foi finalizado, e o cliente passa a ser, né, não existe nenhuma barreira entre a empresa representante ou representada e o cliente.